Bom dia, Thanks God Everyday, semana quase terminando, quinta-feira, Thanks God Everyday, obrigada a Deus todos os dias a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, né? Luz para o meu caminho, assim diz o Salmo, muito lindo, né? E nós estamos na semana meditando em Êxodo e falando sobre bloqueios emocionais. Importante demais a gente avançar nessa questão dos bloqueios emocionais. Todos nós temos muitos bloqueios. Isso é importante a gente entender. Todos nós temos, só que uns têm mais e outros têm menos. Uns já avançaram com alguns desbloqueios. Bom dia, Ivone, seja bem-vinda. Então todos nós temos bloqueios, uns mais, outros menos. Todos nós podemos avançar em relação à cura dos bloqueios. Eu tenho certeza absoluta em meu coração que a vontade de Deus para mim e para você é que cada vez nós estejamos mais curados, né? Seja bem-vinda aí quem está chegando. E nós estamos nos inspirando em Êxodo. Êxodo fala muito no meu coração, acho que fala no seu também, né? Porque é a prova, logo no início da Bíblia, a prova desse amor, desse Deus que vê o sofrimento e desce para salvar o seu povo, né? Bom dia, Viviane, bom dia, Lília, que tá chegando aí, bom dia, Fabiana. Então, Moisés, né, ouve do Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. Alguma vez aqui vocês já passaram pela situação de orar e parecendo que Deus não tá ouvindo? Quem nunca, né? Bom dia, lindona. Quem nunca? Muitas vezes nós temos tantas angústias, tantas questões que nós precisamos, muitas vezes de um milagre, outras vezes de uma pequena ajuda, mas nós buscamos em Deus e parece que não chega, né? Parece que a resposta não chega. Eu vivi isso durante muito tempo e demorou um pouco para eu entender. Eu sempre fui muito cabeça dura, né? Eu tô ouvindo aquele... Gente, vocês estão assistindo aquele seriado The Chosen, né? Os Escolhidos. Eu tô apaixonada naquilo ali, né? E mostra a história de Jesus, é um aplicativo, é gratuito. Quem não encontrar me chama depois no privado que eu falo o que é. Mas é a história de Jesus em série. É uma série da história de Jesus num aplicativo que chama The Chosen, né? Bom dia, Alessi, seja bem-vinda. E aí eu vendo lá, aí começa desde o início, né? Na história mesmo assim de Jesus, é bíblico, muito fiel, né? A palavra de Deus. E lá mostra o temperamento de Pedro, né? Eu sou muito temperamento de Pedro explosivo, né? E aí Jesus tendo paciência, né, com Pedro, eu me vejo muito naquela situação. Então os meus bloqueios, as questões que eu precisava resolver, eu sempre tentei resolver sozinha. Eu orava, tipo assim, não vamos misturar as coisas. Eu orava no momento de orar, mas na hora de viver, eu vivia sozinha. É como se eu falasse: Espírito Santo, dá só um tempinho que agora é comigo, deixa que eu resolvo. E isso me fez demorar muito no meu processo, né? A minha natureza, né? A minha natureza mais explosiva, mais independente, sempre fui uma mulher muito forte, e eu saía de um erro já tentando achar solução, já cometi outros erros, e assim eu prolonguei muito o meu tempo, né, de sofrimento, enfim, de muitas coisas que eu buscava em Deus. E inclusive esse e-book que eu tenho falado para vocês essa semana, que é um e-book eu escrevi um e-book sobre os nossos bloqueios, a nossa vida emocional. E eu comparei com essa história que nós estamos vendo em Êxodo, de escravidão, deserto e Canaã, né? A terra que manda leite e mel, a vontade perfeita de Deus. Eu falava com Deus assim: Deus, mas está demorando demais o deserto, né? Lá atrás eu falava com Deus: Deus, está demorando demais o deserto, quando eu não tinha ainda compreensão do que é o deserto. E um dia Deus falou comigo: mas você nem entrou no deserto? Como é que está demorando se você nem entrou no deserto? E aí eu fui buscar de Deus: me conta então o que é o deserto, porque acho que eu não estou entendendo mais nada dessa história. Mas deserto não é sofrimento? E Deus foi me levando, né, ele me mostrou muitas coisas, e eu coloco nesse e-book, e eu estou vendendo só esses dias. Eu vou tirar esse e-book, porque esse e-book vai virar um livro, então eu tô retirando ele, né? Então tá só essa semana disponível, mas eu não sei quando vai ter o livro, então quem quer conhecer já compra logo, é R$15. Só que eu tô colocando uma coisa extra, né? Eu já fiz e vou fazer a última vez agora, uma mentoria de 3 horas
Uma coisa assim mais pessoal, não vai acontecer aqui no Instagram, para ser mais pessoal. Eu quero ver a carinha de quem tá participando, né? Eu quero conhecer quem quiser contar a história, mas muitos não abrem nem a câmera e tá tudo certo, não tem nenhum problema. Mas essa mentoria vai acontecer ou no Zoom ou no Meeting, pra gente poder se conhecer melhor. Então essa mentoria vai ser a última vez que eu vou fazer ela gratuita, porque também ela vai virar um treinamento, vai virar uma mentoria presencial. Então é um projeto aí pra frente. Então quem quiser aproveitar por R$15 o e-book e também a mentoria de 3 horas, que essa aí é gratuita. Por que eu tô fazendo isso? Porque Deus me mostrou isso e Deus me curou. E eu fico maluca de ver ainda as pessoas na mesma situação que eu estava lá atrás, quando eu perguntava: Deus, tá demorando demais esse deserto. Tá demorando demais. Eu confundia sofrimento com deserto. Que nós aprendemos, né? Que deserto é o tempo de sofrimento. Mas existe o sofrimento frutífero e o sofrimento infrutífero. É aí que tá o segredo. O que é o sentimento? O que é o sofrimento infrutífero? Era o sofrimento que eu estava anos e anos e anos em algumas áreas da minha vida sofrendo de maneira infrutífera. Ou seja, nunca daria em nada. O sofrimento infrutífero, ele nunca dá em nada. E você só sofre. Não avança, porque o que avança é o sofrimento do deserto, que é um sofrimento frutífero. O deserto não é sofrimento, mas também tem sofrimento. Mas o deserto é o processo. Quando você entra no processo, ele tem início, meio e fim. Aleluia! Tem fim. E ele pode ser muito rápido, mas ele pode demorar, como aconteceu com o povo hebreu, 40 anos ao invés de 40 dias. Né? E é isso que a gente conversa muito na mentoria. Enfim, tá no livro também. Então, por que eu tenho falado tanto sobre isso? Porque eu vivi isso e eu vejo, principalmente nas pessoas mais próximas de mim, especialmente, né, nos meus alunos, nas minhas alunas do médio emagrecimento, eu vejo muito claramente, convivendo ali diariamente com muitas pessoas, eu vejo tanto de pessoas que estão sofrendo, mas de maneira infrutífera. E o que eu quero fazer é gritar para quem possa e queira ouvir que esse sofrimento não leva em lugar nenhum. Esse é um sofrimento infrutífero, né? Que é o sofrimento do Egito, é o sofrimento da escravidão. E como que isso é na prática, né? Antes de falar da prática, eu queria trazer para vocês uma passagem que quem já me segue há mais tempo já sabe que eu sou apaixonada nessa passagem, que é uma passagem que conta a história do Acã, né? Que tá lá em Josué 7. E a história é o seguinte: Acã, aí essa mesma passagem que a gente está lendo em Êxodo, né, o povo hebreu saindo ali, Deus manda Moisés, saem todo mundo pro deserto e tudo, e já chegando ali nas portas da primeira conquista, que foi Jericó, acontece um problema muito grave, porque eles começam a ter muitas vitórias, tudo que o Josué tá na frente, agora não é mais Moisés, né, Moisés morreu, e Josué tá na frente, e é vitória em cima de vitória, o negócio tava bombando, assim, Deus estava com eles, e o negócio estava acontecendo muito poderosamente. E aí de repente tinha uma batalha que eles tinham que ir, que era um lugar pequenininho, era um povo muito frágil, que era o povo de Ai. Era uma situação tipo, ganha. Não tinha dificuldade, era uma situação muito fácil para eles. Era tão fácil que Moisés então resolve seguir a orientação e fala assim: não precisa ir todo mundo não, vai um pouco de gente, porque lá tipo tá ganha. E esse tá ganho eles perderam. Eles voltam então, Moisés se joga no chão, fala: Deus, não acredito que isso aconteceu, era uma vitória certa, era um negócio tão pequeno, o que é isso, que vergonha que eu tô passando aqui agora. E aí Deus mostra que existia pecado. E aí a história de Acã que tinha pecado. Acã era um dos pais de família ali que estava ali, e ele tinha escondido o pecado dele, ou seja, ele pegou objetos que era consagrado ao Senhor da última batalha, e ele pegou para si e escondeu debaixo da tenda. E é isso que nós temos feito muitas e muitas e muitas vezes. Nós pegamos as nossas questões e ao invés de tratar o que tem que ser tratado, como eu tenho chamado muito todo mundo aqui para fazer isso, que foi um processo que eu passei, nós continuamos escondendo debaixo da tenda. Nós não queremos enfrentar algumas situações e vamos colocando debaixo da tenda, bem escondidinho lá dentro, nós vamos escondendo as questões que às vezes, na maioria das vezes, na verdade, vêm da infância, né? Questões que aconteceram lá atrás, em relação a pai, a mãe, a cuidadores, a avós, enfim, tantas situações, e nós trazemos tudo isso não tratado, e nós vamos perdendo as guerras. E nós vamos perdendo as guerras, e aí a gente olha para Deus e fala: Deus, o que é isso? Né? A gente faz como Moisés. O que é isso? Me mostra. Só que a gente coloca duas mãos nos olhos e fala: me mostra por que tá demorando tanto.
não queremos ver. Nós não queremos ver porque isso traz dor. Para Acã também, enquanto não resolveu aquela situação, eles não venceram aquela pequena cidade que era Ai, né? E é interessante que lá na frente, num dos profetas, acho que é Oséias, se eu não me engano, Deus fala o seguinte, que eu vou transformar o vale de Acor, ou onde morreu Acã, né, onde toda a situação aconteceu, eu vou transformar o vale de Acã, ou de Acor, em uma porta de esperança. Essa é a promessa de Deus. Eu vou transformar o vale de Acã, ou de Acor, em uma porta de esperança. Eu vi isso na minha vida, eu posso testemunhar para vocês, eu vi isso na minha vida. Eu vi tudo que eu tinha escondido, tudo que eu estava evitando de mexer, todos os bloqueios que eu tinha, Deus foi me mostrando e Ele trouxe para mim a porta de esperança e eu rapidamente entrei então na porta da esperança. Ontem eu estava caminhando aqui mesmo, aqui no bairro, né, no setor, e agradecendo tanto a Deus, porque uma pessoa curada em determinada área é totalmente diferente de alguém que está com remédio. Muitas vezes nós não queremos curar, mas nós usamos muito remédio. Sabe, é aquela dor persistente de cabeça, é aquele mal-estar que a gente sabe o que tem que ser feito. Às vezes é mudar a alimentação, né? Como eu falo direto com os meus alunos, muda a alimentação para a cabeça parar de doer. Mas aí eu não mudo, eu não faço o que tem que ser feito, mas eu tomo toda hora o remedinho para dor de cabeça, toda hora o remedinho para dor de cabeça. É bom o remédio? Às vezes é bom. É bom, tava com dor, agora não tô mais, é bom. Só que vai voltar, porque a raiz não foi resolvida. Então, cura é uma coisa, remédio é outra coisa. E muitas vezes nós podemos buscar, por exemplo, em mais um relacionamento, a cura, mas na verdade é um remédio. Tá, é bom. Então, tô aqui machucada, tô ferida, tô carente, fui traída, tô na lama, tô mal. Aí eu encontro um homem, outro homem, mais um homem, que ele pode trazer pra mim um alívio. E é bom naqueles primeiros momentos. Me apaixonei, né? Achei o príncipe, né? Achei o enviado de Deus. E nós estamos confundindo tudo às vezes, né? Porque ali é só um remedinho, porque é gostoso, eu tô ali apaixonada, tô ali saindo, tô resolvendo e tal. Mas na verdade a dor continua. Qual é a dor que me fez procurar outra pessoa, né? A dor é muitas vezes a dor da carência, é a dor da culpa, é a dor da autoestima que está machucada, são tantas questões dentro de nós e mais uma vez a gente abafa aquela dor, abafa a raiz do problema, abafa o bloqueio e toma um remedinho achando outra pessoa para minha vida. Ou então tem outras questões, eu vou achando outros cargos, outros lugares e eu vou tomando remédio que vai trazendo um alívio momentâneo para minha alma. Mas aí eu volto a sentir de novo a dor, e quando eu sinto a dor de novo, eu vou de novo nos pés do Senhor, eu falo, Deus, mas por que tá doendo de novo? Né? E aí se a gente ouvisse, nós íamos ouvir Ele falando, é que você não curou, você só remediou. Quando a gente remedia, é bom na hora, é momentâneo, mas a dor volta. Então o que eu preciso fazer? Né? Perguntei para Deus e Ele me falou, você precisa entrar no deserto. E o deserto é quando eu vou enfrentar, então, todas as questões que eu estou jogando debaixo do tapete, que são as minhas dores, né? Então, isso que me levou a escrever esse e-book, né, que está disponível para vocês, porque ali eu coloquei muitas histórias, né? E aí uma pessoa que leu me perguntou, Andréia, tem tantas histórias lá, aquelas histórias são pessoas que você conheceu? Aí eu falei, né, as duas coisas, são pessoas que eu convivi e que de alguma forma eu pude orientar, mas ali também tem muitas minhas dores. Muitas das histórias que estão naquele e-book são as minhas próprias histórias com um nome diferente, né, porque foram lutas que eu vivi e eu venci em Deus através da cura, porque Deus transformou o meu vale de Acó numa porta de esperança. E a porta de esperança é a cura que Ele traz, né? Então, eu estou preparando, eu vou fazer questão de fazer no sábado, né? Eu não faço live no sábado, vocês sabem disso, mas vou fazer uma live no sábado às 8 horas da manhã. Eu quero falar sobre todos os bloqueios que for possível. Não tem como falar de todos os bloqueios, mas os bloqueios mais comuns que eu tenho visto mais, que eu vi em mim e vejo mais nas pessoas que eu convivo. Eu vou fazer essa live no sábado às 8 horas da manhã. Vai ser uma live mais longa do que o Thanks God, que é só 20 minutinhos, né? Vai ser uma live de 1 hora e eu vou falar sobre os bloqueios mais comuns e como identificar
esses bloqueios e como encontrar a cura, né? Isso nos preparando, que no dia 5 de junho eu vou fazer então essa mentoria gratuita para quem comprou o livro. Eu já falei que no final do e-book tem lá um linkzinho, só você se inscrever, vai cair num grupo de WhatsApp que é só pra gente combinar horário, essas coisas, e colocar o link lá do treinamento. No dia 5 de junho, num domingo, nós vamos tirar 3 horas na parte da manhã para fazer práticas de cura. É isso mesmo, são práticas de cura, né? Então, como é que eu vivo, às vezes, por exemplo, em relação à culpa? Culpa é um bloqueio muito comum. Culpa foi o maior bloqueio que eu tinha e eu não tinha noção. O maior bloqueio que eu tinha era bloqueio de culpa. E Deus me trouxe à memória a história que me trouxe essa culpa. Depois, eu acho que no sábado eu conto pra vocês. Mas o bloqueio, que agora não dá tempo, o bloqueio de culpa, ele traz pra nós uma dívida sem fim. Se você tem aquela situação de que tá sempre sentindo que tem que fazer algo por alguém, sempre sentindo que tá devendo, uma coisa é você querer fazer o bem pros outros, né? A palavra de Deus diz que você não deve não fazer podendo fazer. Então tem muitas coisas que a gente pode ajudar e a gente ajuda, mas quando nós temos um sentimento que nós estamos devendo o tempo todo, e eu tinha isso muito em relação às minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhas, já são adultas, mas o tempo todo eu tava sentindo que eu tava devendo às minhas filhas. Tudo que eu fazia era pouco. Eu achava que eu tinha que fazer mais. E assim, muitas vezes eu deixava de cuidar de mim por elas, e nem precisava, na verdade, até agora, elas já adultas, então eu não comprava as coisas pra mim, eu não priorizava minhas coisas, porque o tempo todo eu tinha que fazer por elas, e sempre era insuficiente. E detalhe, elas não me cobram. As minhas filhas são ótimas, elas não me cobram nada, né? Elas são muito compreensivas, mas não era elas, não era externo, não eram elas que me cobravam. Eu é que o tempo todo estava me cobrando que eu estava em dívida com essas meninas, né? E eu tentava fazer o que eu não poderia ou não deveria fazer, né? E Deus é tão bom que no final deu tudo certo, que mesmo fazendo desse jeito, ainda são meninas ótimas, né? Eu poderia ter estragado elas com o meu bloqueio de culpa, mas não aconteceu não, porque Deus é bom, né? Mas a culpa traz isso, dívida o tempo todo. Então, por exemplo, quem tem bloqueio de culpa, quando os pais pedem uma coisa, um favor, quando um vizinho pede, ou quando qualquer pessoa pede, essa pessoa tem dificuldade de falar não, porque o tempo todo ela tá devendo pra alguém, né? Esse é o bloqueio da dúvida, da culpa, traz essa dívida eterna em relação às pessoas. Um bloqueio muito comum que eu quero falar no sábado é o bloqueio de religiosidade. Quando nós temos esse bloqueio, não é prática religiosa, tá? Não é prática espiritual, é uma coisa totalmente diferente. Uma coisa é eu ter prática religiosa e espiritual, outra coisa é eu ter bloqueio de religiosidade. O bloqueio de religiosidade vem também dos traumas de infância, quando eu fui educada de maneira muito severa, com muito medo da palavra de Deus, com muito medo de Deus mesmo, e isso traz pra mim uma certeza muito grande de que eu estou no lugar certo, é o único lugar que eu estou, é o certo, e me dá então o direito de julgar as outras pessoas. Então quem tem bloqueio de religiosidade acha que a sua conexão com Deus é uma conexão perfeita e que os outros podem ser julgados, e eu posso julgar essas pessoas inclusive, e eu passo aí o tempo todo julgando as pessoas do bloqueio de religiosidade. Então é a roupa que tá errada, é o jeito de orar ou de rezar ou de falar com Deus que tá errado, é tudo que as pessoas fazem tá errado, e eu estou então no lugar mais acertado do mundo, e eu tenho medo de falar, não podem falar mal da religião que eu frequento. É terrível, é isso mesmo, Ivone, misericórdia, porque é uma prisão. Na verdade, todo bloqueio é uma prisão, e quando nós estamos nessa posição, nós pensamos que estamos julgando os outros, mas o maior julgado na verdade sou eu mesma, porque eu olho pra mim, eu olho pros outros e também acabo vendo que eu não sou essa pessoa tão santa como eu gostaria, porque lá no íntimo eu sei o que eu faço, né? Então, enquanto tá só eu e Deus, ou eu sozinha, né, como eu penso, eu sozinha ou eu e Deus, eu sei o que eu faço, e isso traz pra mim um auto-julgamento. Então o bloqueio de religiosidade, ele não traz a liberdade que Cristo trouxe para nós, ele traz uma prisão, onde eu tento prender os outros e também eu prendo a mim mesma. É um bloqueio muito triste, vamos falar mais sobre isso no sábado, né? O bloqueio de escassez, que é tão comum, pessoas que foram criadas ou em muita pobreza, ou então com pais que tinham recursos financeiros, mas tinham muito medo da pobreza. Então é aquele medo de faltar. Tem muitos casos de pais que tinham condição financeira, que tinha sobra, que tinha fartura, que tinha
tinha folga, mas o medo era tanto de faltar que guardava e não usava. Então essa escassez dos pais bloqueia os filhos e ele vive, não importa a quantidade de dinheiro e de recursos materiais que tenha, mas sempre acha que vai faltar, sempre acha que é pouco, que um dia acaba e tira a paz das pessoas. As pessoas que vivem dessa forma, elas não têm paz, porque um dia vai acabar, um dia vai faltar. Então realmente é uma outra prisão. E aí nós temos bloqueio de sexualidade, bloqueio de paternidade. Gente, bloqueio de paternidade é tão comum e traz um sofrimento tão grande, e muitas vezes esses relacionamentos errados que nós vamos tendo durante a vida, na adolescência, depois na juventude, na fase adulta, são escolhas erradas por conta de bloqueio de paternidade. E o bloqueio de paternidade, já contei um pouco para vocês aqui, foi um bloqueio que eu fui curada desse bloqueio. Não, você pode ter bloqueio de paternidade porque você teve um pai ausente e ruim, ou porque você teve um pai maravilhoso, como foi meu caso. Eu vou explicar isso melhor no sábado, só porque não dá tempo mesmo agora. Mas o melhor de tudo, para fechar nossa conversa de hoje, o melhor de tudo, a certeza gigante que eu tenho no meu coração, que eu transfiro essa unção para você. Deus tem pressa em te curar em níveis profundos. Deus tem pressa em nos curar. E mesmo se você já é uma pessoa bacana, já é uma pessoa resolvida, você pode ter certeza, Deus tem níveis mais profundos de cura e de libertação para você na área das emoções. Nós não estamos falando aqui sobre espiritualidade nesses dias. Nós estamos falando sobre as emoções, sobre a partezinha ali da alma que precisa avançar, para a gente avançar realmente de glória em glória, para acessar tudo o que Deus tem de bom para mim, para você. Aguardem, criem expectativas nas orações de vocês. Amanhã falamos mais, no sábado falamos mais, e Deus tem um tempo bom para nós. Vamos juntos então para esse próximo nível, né, Lília? Obrigada pela companhia de vocês, Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã no Thanks God Every Day.